Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco renova apelo por trégua pascal na Ucrânia. E pede a patriarca russo que defenda a paz e o fim da guerra em território ucraniano. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil dá início à sua Assembleia Anual. Fala de ministro Barroso causa reação das Forças Armadas. Surgimento de casos de sarampo em São Paulo preocupa autoridades médicas. Minas Gerais confirma 2 casos de raiva humana e 2 suspeitas estão sob investigação pela Secretaria de Saúde Estadual. Hospitais e farmácias do país relatam falta de antibióticos e outros tipos de medicamentos. Franceses reelegem presidente Emmanuel Macron. E Portugal comemora o Dia da Liberdade. Veja o resumo da Festa da Misericórdia realizada na Canção Nova. Diversas atividades marcaram o Domingo da Misericórdia no Vaticano. Em uma de suas reflexões, o Papa Francisco ressaltou que a Igreja fundada por Cristo precisa ser uma comunidade de misericórdia como sinal e instrumento de reconciliação para a humanidade. A primeira atividade do Papa foi a Santa Missa no Domingo da Misericórdia. Francisco não presidiu a celebração ainda devido às dores fortes no joelho. Quem conduziu o rito litúrgico foi Dom Rino Fisichella, responsável pelo Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Após a proclamação do Evangelho, o Santo Padre proferiu a homilia aos pés do altar da Basílica Vaticana e destacou que a saudação de Jesus, a paz esteja convosco, aparece 3 vezes, pontuando os encontros do ressuscitado com os apóstolos. E nessas palavras podemos ver 3 ações da misericórdia divina: a alegria, o despertar para o perdão e o consolo durante o cansaço. Francisco afirmou que com os discípulos de Jesus, aprendemos que quando experimentamos a graça de sermos libertos do peso dos nossos pecados e dos nossos fracassos, sabemos em primeira mão o que significa renascer depois de uma experiência que parecia não ter saída. E completou: diante dos pecados, até daquele mais horrendo, existe sempre a presença do Senhor que oferece as suas chagas. Que davanti ai suoi peccati sono le piaghe del Signore. O pontífice finalizou sua reflexão dizendo que o ensinamento de Jesus nos impele também a cuidar das feridas do próximo, a derramarmos misericórdia sobre ele. E assim surge em nós uma nova esperança que nos consola. E sublinhou: quando fazemos isso, encontramos com o Senhor, que com os olhos de quem é provado pela vida, nos olha com misericórdia e nos diz novamente: a paz esteja convosco. E dice pace a voi. Após a celebração, o Papa se dirigiu até o Palácio Apostólico para a oração do Regina Coeli. Francisco meditou o Evangelho do 2º domingo de Páscoa e destacou a figura do apóstolo Tomé. O Santo Padre reiterou a todos que o Senhor não procura cristãos perfeitos e que as crises despertam a nossa necessidade de Deus e permitem-nos assim regressar ao Senhor. Já em seu apelo final, Francisco recordou os 2 meses do início da guerra na Ucrânia e, com pesar, disse que, em vez de parar, a guerra se intensificou nos últimos dias. O Papa reforçou que é muito triste ver que as armas estão cada vez mais tomando o lugar da palavra. E durante estes dias aconteceu também aqui no Vaticano o 3º Encontro Mundial dos Missionários da Misericórdia, que são sacerdotes indicados das várias dioceses do mundo para que, com suas capacidades pastorais e espirituais, atuem sobretudo como confessores humildes, capazes de perdoar a quem se aproxima e pede o sacramento da penitência, sendo sinal da solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus para que entrem com profundidade na riqueza deste mistério tão fundamental para a fé. Francisco fez o discurso de encerramento do encontro para aproximadamente 400 participantes. O padre Jefferson Silva, missionário da Misericórdia desde 2016, esteve presente e foi alcançado pelas palavras do Santo Padre. Quando o Papa Francisco ele se direcionava para nós, ele dizia justamente isso: só basta dizer que Deus é bom, e se os homens reconhecerem essa bondade de Deus, eles se despertarão para a vida nova que esse Deus pode conceder para eles. Nós precisamos acolher aqueles que são os mais imperfeitos. Acolher quando? Ele até salientou isso muito bem. Acolher sempre, sempre, sempre.
Por aqui, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deu início hoje a mais uma Assembleia Geral. Mais de 400 bispos estão reunidos de forma online. Em um país de dimensões continentais, muitas são as formas de administração da Igreja. A Igreja no Brasil acompanha atenta, de hoje à sexta-feira, a edição de número 59 da Assembleia Geral da CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil conta atualmente com 478 bispos, sendo 317 atuando em suas dioceses e arquidioceses, e 161 eméritos. São 278 circunscrições eclesiásticas ou igrejas particulares, sendo 217 dioceses e 45 arquidioceses. Há também no Brasil 8 prelazias, que se dedicam a atividades espirituais e pastorais específicas. 3 eparquias ligadas aos ritos orientais da Igreja Católica, um exarcado, um bispo com jurisdição episcopal nomeado para governar a Igreja no exterior, um rito próprio, um ordinariado militar, uma administração apostólica pessoal e uma arquieparquia. Mesmo com toda esta organização, algumas dioceses no Brasil se encontram atualmente sem um bispo à sua frente. São as chamadas dioceses vacantes. E os motivos são os mais variados, desde renúncias, transferências e até mesmo falecimentos. Atualmente, 13 dioceses no Brasil não têm um bispo titular à sua frente, mas isso não quer dizer que o povo de Deus dessas regiões estejam desamparados ou sozinhos. O povo nunca fica sem um pastor. A Igreja, muito sábia, sempre determina que um dos padres, ou um bispo até emérito, ou outro bispo, se torne um administrador apostólico diocesano, para dar ao povo essa segurança de sempre ser conduzido e sempre ter uma referência. A diocese mais nova do Brasil é a de Xingu Altamira, no Pará. Foi erigida em 2019. Já a mais antiga é a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, erigida em 1551. São Paulo é a maior arquidiocese do país, com 5 milhões de católicos e a terceira maior do mundo. Diversidade essa com a marca da fé. Os bispos se reúnem justamente para partilhar as mudanças, partilhar os desafios e tudo mais que são necessários para dar uma resposta à Igreja no Brasil. Por isso, a Assembleia dos Bispos é algo muito importante para que, de fato, haja sempre mais um comprometimento dos bispos em favor da população brasileira. Vamos então a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais informações sobre esta Assembleia. Ronaldo, boa noite. Do que os bispos vão tratar este ano, hein? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O tema central da Assembleia deste ano é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. A temática está em sintonia com o Sínodo dos Bispos para 2023, convocado pelo Papa Francisco. A primeira etapa da Assembleia Geral acontece de forma virtual. Na missa de abertura, o secretário-geral reforçou: a cada ano, a CNBB busca compreender o melhor modo de escutar, acolher e dialogar com as pessoas. Uma igreja solidária, uma igreja que, primeiro, se compromete com o bem, uma igreja que, em segundo lugar, vive o diálogo, vive a escuta, e uma igreja que, em terceiro lugar, vive, acima de tudo, a solidariedade. Ao longo da semana, mais de 300 bispos estarão reunidos remotamente para debater e meditar sobre a missão evangelizadora da Igreja. O destaque desse primeiro dia foi o cenário pós-pandemia, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a importância da preparação para as eleições. O que nós queremos é, com esta política melhor, a partir de inspirada no mandamento do amor, a gente potencializar o voto em favor da democracia. Dom Jeremias apresentou a cartilha de orientação política, elaborada pelo Regional Sul 2 da CNBB e inspirada na encíclica Fratelli Tutti. De acordo com o bispo, o documento se compromete com os valores da caridade e dignidade humana, desde a concepção até o fim natural da vida. A Igreja está presente com o Evangelho que ela privilegiadamente anuncia.
ela então se coloca justamente à disposição da sociedade. A segunda etapa da Assembleia será presencial e está marcada para o final de agosto. O encontro acontecerá no Santuário Nacional de Aparecida. A previsão é de que sejam abordados assuntos do Estatuto da CNBB e do Direito Canônico, como a aprovação da 3ª edição do Missal. Daqui a pouco nós retornaremos para falar sobre a AgriShow, uma feira internacional voltada para o setor do agronegócio. Até já, Ronaldo. Olha, você que acompanha a Canção Nova em casa sabe do nosso compromisso que ajuda na transformação positiva de sua família com conteúdos especiais. A Canção Nova existe para evangelizar e contribuir na formação de pessoas, propondo uma grade de programação especial com valores do Santo Evangelho. Tudo graças a você, sócio e benfeitor, que alimenta a esperança cristã com suas doações. Vejam só, estamos com 65% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de abril. Só tem mais 4 dias úteis para terminar. Por isso, nós contamos com você. Acesse lá clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua generosidade com esta obra. O presidente Emmanuel Macron foi eleito para mais um mandato de 5 anos na França. E Portugal comemora o Dia da Liberdade. Derrotou sua rival de extrema-direita, Marine Le Pen, com 58,55% dos votos e permanece no cargo por mais 5 anos. A taxa de abstenção foi de 28,1%, a maior desde 1969. Essa segunda-feira é feriado em Portugal, comemora-se o Dia da Liberdade. Os portugueses recordam a Revolução Pacífica dos Cravos, ocorrida em 25 de abril de 1974, que pôs fim à ditadura e deu lugar à democracia no país. No parlamento, a sessão solene comemorativa aconteceu nesta manhã. Na parte da tarde, tanto o parlamento como a residência oficial do primeiro-ministro foram abertas ao público e o tradicional desfile pela Avenida da Liberdade ocorreu sem restrições depois de 2 anos marcados pela pandemia. Parabéns aos portugueses por esta data especial. Olha, aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber hoje a antecipação do 13º salário. O pagamento começou hoje, vai até o dia 6 de maio. Mais de 31 milhões de segurados do INSS devem receber a primeira parcela, que será paga conforme o número final do NIS, o número de inscrição social. A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, quanto pelo site gov.br/Meu INSS. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o CPF e confirmar alguns dados antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Grande parte dos aposentados e pensionistas vão receber 50% do 13º na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro, que deve receber o valor proporcional. Este será o 3º ano seguido em que os segurados vão receber o benefício de forma antecipada, devido à pandemia. Segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência, serão injetados mais de 56 bilhões de reais na economia. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias. Voltamos a Brasília para saber das informações sobre uma feira de tecnologia para o agronegócio. Ronaldo, é com você. Pois é, hoje aconteceu a abertura da AgriShow. Essa é a maior feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina, que retomou o encontro presencial após 2 anos online. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje, em Ribeirão Preto, da abertura do evento. A feira é uma espécie de vitrine para o lançamento de equipamentos como tratores e colheitadeiras, além de inovações nos mais diversos segmentos do campo, como agricultura de precisão, fertilizantes e pecuária.
Segundo projeções de organizadores, o evento pode movimentar até 6 bilhões de reais em negócios, apesar de indefinições do Plano Safra, importante fonte de crédito para as aquisições dos produtos rurais, além da alta na inflação. O presidente entrou na feira montado a cavalo depois de uma motociata do aeroporto até o local. Num breve discurso, Bolsonaro disse que o mundo não sobrevive sem os alimentos do Brasil e incentivou a liberdade de produção do agro. A gente faz o possível por todos aqueles que produzem. Estado bom é aquele que não interfere, dá liberdade a quem quer produzir. A perspectiva da feira é reunir 800 expositores e atrair mais de 150 mil visitantes até a próxima sexta-feira. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre as eleições 2022. Hora de falar sobre o tempo, porque tem previsão de dia quente com tempo seco para essa semana aqui no estado de São Paulo. Começamos falando dessa área em amarelo no mapa, pois aqui no sudeste e no centro-oeste o sol vai predominar, elevando as temperaturas e deixando o dia seco no decorrer desta última semana de abril. As temperaturas devem chegar no estado de São Paulo aos 30 graus com baixa umidade e na capital mineira aos 29 graus. Em Campo Grande, máxima de 33 e em Goiânia, máxima de 34 graus. Por mais que a previsão seja de tempo firme, uma chuva passageira pode cair no extremo norte do Mato Grosso e também na região serrana e norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A chuva também vai passar pelo sul devido a uma frente fria que deixou o tempo mais frio por lá. Há alerta para raios e trovoadas. O sol pode aparecer acompanhado por pancadas de chuva no oeste de Santa Catarina e sul do Paraná. As temperaturas variam entre 20 e 27 graus em Porto Alegre, 21 e 27 graus em Florianópolis e 14 e 26 graus em Curitiba. E a instabilidade e períodos de chuva intensos prosseguem na parte de cima do mapa. A zona de convergência intertropical continua interferindo no tempo nas regiões norte e nordeste. Muita chuva na costa leste do nordeste e por todos os estados do norte com risco de temporais. O sol pode aparecer no sul de Rondônia e leste do Acre, também no interior da Bahia, Piauí e sul do Maranhão. Reinaldo? Após a repercussão da fala do ministro Luiz Roberto Barroso sobre o processo eleitoral no país e a reação do ministro das Forças Armadas, general Paulo Sérgio Oliveira, a Comissão de Transparência Eleitoral se reuniu esta tarde em Brasília, em sessão aberta pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Na pauta, um plano com 10 medidas para ampliar a transparência do processo eleitoral. A Comissão de Transparência das Eleições é formada por representantes de diversas instituições, entre elas de universidades, do Congresso Nacional, das Forças Armadas e da Ordem dos Advogados do Brasil. Em seu discurso, Edson Fachin disse que a democracia é inegociável. O plano foi elaborado com base em 44 sugestões, dentre elas 6 das Forças Armadas e 11 da Polícia Federal, além de sugestões das demais instituições. O TSE deve publicar ainda os arquivos dos registros digitais dos votos para facilitar a verificação da apuração dos votos em cada urna eletrônica. O tribunal também vai divulgar toda a documentação necessária para a conferência e análise dos arquivos, de forma que o usuário possa verificá-los por estado, município ou zona eleitoral. Vamos então a Brasília para saber mais sobre este assunto com Ronaldo da Silva. Ronaldo, contigo. Pois é, e esse é o assunto da vez de ontem para hoje. Uma fala do ministro da Suprema Corte e uma resposta do Ministério da Defesa. As Forças Armadas criticaram a fala do ministro Luiz Roberto Barroso a respeito de uma suposta orientação para atacar o processo eleitoral. A Liana Nunes tem mais informações. O Ministério da Defesa divulgou uma nota na noite de ontem repudiando qualquer insinuação sem provas de que as Forças Armadas tenham sido orientadas a realizar ações que afetem os princípios da democracia. A nota assinada pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, classifica a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso como ofensa grave e irresponsável.
o que afeta a ética e o respeito entre as instituições. Neste domingo, durante participação por videoconferência em um evento para estudantes na Alemanha, o ministro Barroso disse que as Forças Armadas estão sendo orientadas a agir e desacreditar o processo eleitoral. Em sua fala, todavia, o ministro também ressaltou que, abre aspas, se teve uma instituição de onde não veio notícia ruim nas últimas décadas e que teve um comportamento exemplar, foram as Forças Armadas. Fecha aspas. Liana Nunes para o Canção Nova Notícias. O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que regulamenta a Lei do Código de Defesa do Consumidor, com normas sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC. O novo decreto vai atender às mudanças no perfil dos consumidores, que passaram a utilizar mais ferramentas digitais. De acordo com os dados da plataforma oficial do governo federal, houve um aumento de 70% entre 2019 e 2020 no número de reclamações de consumidores sobre saque entre os setores regulados. De acordo com o decreto presidencial, o acesso ao saque deverá ser gratuito. Além disso, o sistema deverá funcionar durante 7 dias por semana, durante 24 horas por dia, ou seja, sem nenhuma interrupção. São fixadas condições mínimas de atendimento ao consumidor, a serem observados pelos órgãos e entidades reguladoras competentes. De acordo com o novo decreto, as demandas do consumidor serão respondidas no prazo de 7 dias corridos, contados da data de registro, devendo o consumidor ser informado sobre a conclusão do tratamento de sua demanda. A norma editada por Bolsonaro veda a veiculação de mensagens publicitárias durante o tempo de espera para o atendimento, exceto se houver consentimento prévio do consumidor. O decreto entrará em vigor em 180 dias após a data da publicação. E por hoje é só, eu volto com vocês aí no estúdio e desejo a todos que nos acompanham um bom começo de semana. Ok, Ronaldo, muito obrigado, boa noite para você. Olha, sobre a Páscoa Ortodoxa, o Papa Francisco enviou mensagem ao patriarca de Moscou e um convite à busca pela paz na Ucrânia. Algumas igrejas católicas e ortodoxas seguem o calendário juliano e, por isso, celebraram ontem o domingo de Páscoa. Na Ucrânia, moradores de Mariupol participaram da missa pascal na pequena igreja da Santíssima Trindade, que dias atrás foi atingida pela artilharia russa. De acordo com o padre Johann Popov, no início do conflito, centenas de fiéis se esconderam no porão da igreja e foram ajudados pelos padres da região a saírem da cidade. O Papa Francisco aproveitou a data e enviou mensagem ao patriarca de Moscou e aos patriarcas das igrejas orientais, clamando ao Espírito Santo que os façam artífices da paz. O pontífice pediu a Deus que a passagem da morte para a nova vida em Cristo se torne uma realidade para o povo ucraniano, que anseia por um novo amanhecer que ponha fim às trevas da guerra. Para o Santo Padre, neste momento em que se sente todo o peso do sofrimento da família humana, esmagada pela violência, guerra e por tantas injustiças, continuemos com o coração agradecido a Deus que tomou sobre si todo o mal e toda a dor do nosso mundo. Em Minas Gerais, foram confirmados nas últimas semanas 2 casos de raiva humana. Outras 2 suspeitas também estão sendo investigadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Os 2 casos confirmados são de adolescentes de uma aldeia indígena em Minas Gerais. Esses 2 casos são interligados, os 2 tiveram um acidente com animal silvestre, com morcego. A primeira confirmação foi a criança que foi a óbito e a segunda confirmação é de uma criança que está hospitalizada. O Estado investiga ainda outros 2 casos suspeitos de raiva humana. Uma menina de 11 anos da cidade de Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha, que está internada em um hospital infantil aqui de Belo Horizonte. E a morte de uma criança de 5 anos que vivia na mesma região. Pelas condições clínicas, não caracteriza que seja realmente raiva humana, mas dadas as condições de local onde ocorreu, não local de ocorrência, de ser da mesma comunidade da criança das crianças que foram confirmadas,
a gente optou por investigar. A última vez que o estado registrou um caso de raiva humana foi em 2012, na cidade de Rio Casca, na zona da Mata Mineira. Nesta ocasião, um produtor rural foi atacado por um morcego. Com as novas suspeitas, a Secretaria de Saúde vem reforçando o trabalho na região. Todas as pessoas dessa comunidade onde ocorreu o evento com o morcego estão sendo vacinadas como medida de profilaxia. Estamos fazendo também a vacinação antirrábica animal em cães e gatos da região. A raiva humana acontece por meio de acidentes com animais infectados, através da mordedura ou arranhadura e no contato com a saliva desses animais. Os sintomas da raiva geralmente pode ser um mal-estar geral, uma dor de garganta, cefaleia, febre baixa, até anorexia. Sempre associado a algum histórico de contato, né, com animal que poderia estar infectado. A Secretaria de Saúde informa ainda que os casos são pontuais, mas é preciso seguir algumas orientações em caso de acidentes. Ela tem que procurar a unidade de saúde para ser avaliada pelo profissional e esse profissional vai avaliar a condição ali dessa mordedura e tomar as medidas profiláticas com vacina e soro. A gente continua falando sobre saúde e a nossa conexão agora é com a Adelita Stoebel, direto da cidade de São Paulo. O assunto é a falta de remédios em hospitais. Boa noite, Adelita. Boa noite a você e boa noite a todos. Isso mesmo, essa falta de alguns medicamentos básicos em hospitais, postos de saúde e farmácias tem deixado autoridades em alerta e gerado preocupação na população. Itens como dipirona e relaxante muscular faltam em unidades de saúde de 23 estados. A família de Dona Tereza deixa um hospital de São Paulo com a receita em mãos e com a orientação de buscar remédios numa unidade básica de saúde. Só que no posto da sua região faltam alguns medicamentos. Todos os antibióticos dela, que eles passou a receita aqui, né, eu comprei na farmácia, entendeu? Só o remédio de pressão que eles mudaram e nós conseguimos pegar no posto. Mas aqui eu não peguei nenhum remédio, eu comprei na farmácia. O antibiótico Levoxin, seu Lorival não encontrou em 5 farmácias, porque, segundo o farmacêutico, o laboratório deixou de produzir. Pacientes têm relatado o mesmo problema em hospitais públicos, privados e em drogarias. Faltam antialérgicos, antibióticos e anti-inflamatórios. Recentemente, o CONASEM, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, enviou um ofício ao Ministério da Saúde relatando a falta de 3 medicamentos específicos: dipirona injetável, ocitocina, que é um remédio utilizado em partos, e um relaxante muscular. A falta atinge 23 estados. São medicamentos injetáveis de compra principalmente hospitalar, não é responsabilidade de compra do Ministério da Saúde, mas é um medicamento que se encontra com alguma dificuldade de compra pelas instituições, pelos municípios e pelos próprios hospitais. A Anvisa já se manifestou junto ao Ministério da Saúde, faz parte do processo de regulação de mercado, de realinhamento de preços, né? Mas isso, se não acontece, falta o medicamento lá na ponta. É por isso que o CONASEM levantou esse assunto junto ao Ministério da Saúde e está aguardando resposta. Hospitais privados de São Paulo também relatam falta de alguns insumos. As autoridades sanitárias nossas, as autoridades econômicas e a própria indústria farmacêutica têm que cuidar para fazer com que esses produtos retornem às prateleiras e retornem aos hospitais. Falando ainda sobre saúde e doença tida como rara no Brasil, o sarampo volta a preocupar. Em São Paulo, 2 casos foram confirmados e alguns seguem em suspeita. O aumento se deu por conta da baixa procura na vacinação. Nossa equipe conversou com especialistas sobre o assunto. Mayra estava grávida de 7 meses quando apresentou febre, tosse e manchas vermelhas pelo pescoço. Seus sintomas eram os mesmos do sarampo. Com o diagnóstico, foram 10 dias de internação. Ela me mandou imediatamente para a área de isolamento e lá eu fui internada. Mayra contraiu a doença em 2019, em um período de surto de sarampo no Brasil. 3 anos depois, a doença que parecia estar erradicada volta a aparecer,
com 2 casos já confirmados em São Paulo, por conta da baixa adesão à vacina. Para se ter uma ideia, em 2016 o Brasil teve um certificado da Organização Latino-Americana de Saúde de estar livre da doença, porém perdemos esse certificado em 2019 porque tivemos aumento progressivo do número de casos e isso deveu-se à baixa cobertura vacinal. Para evitar um surto da doença pelo Brasil, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha de vacinação contra o sarampo. A ideia é tanto conscientizar sobre as 2 doses essenciais da vacina na infância, quanto também aplicar doses de reforço. Todas as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, independente de já terem tomado as 2 doses de vacina preconizadas, devem receber uma dose adicional nessa campanha. Pessoas de 5 anos para cima devem receber 2 doses se tiverem até 29 anos de idade e devem receber 1 dose se tiverem até 59 anos de idade. Quando foi oferecida a dose de reforço da vacina de sarampo por conta do surto em 2019, Mayra não pôde tomar por estar grávida e acredita que este foi um dos agravantes para que ela pegasse a doença. Minha filha não nasceu com nenhuma sequela também, que era algo que poderia ter acontecido, então ficou tudo bem, me recuperei super bem. E agora eu falo para todas as pessoas que elas têm que fazer a vacina do sarampo, todos os reforços que existirem. Bem, são essas as informações aqui do estúdio da Canção Nova, na Vila Mariana, em São Paulo. Desejo a todos uma ótima semana e a gente se encontra amanhã cedo, no Canção Nova Notícias, edição da manhã, logo depois do programa Sorrindo para a Vida. Boa noite! Ok, Adelita, boa noite para você, bom descanso, até amanhã, se Deus quiser. Olha, a gente muda de assunto para falar dos momentos de oração que marcaram, de fé e oração, hein? Que marcaram o último dia da Festa da Misericórdia na sede da Canção Nova. Fiéis e peregrinos de todo o Brasil participaram do encontro e agradeceram pelas graças oferecidas pelo amor do Pai. 3 horas da manhã e nem mesmo a queda de temperatura foi capaz de esfriar a chama da Divina Misericórdia contida no coração de Luciana. Eu estive aqui há 2 anos atrás, antes da pandemia, e eu pedi que... E quando eu estava saindo daqui, eu estava para fazer uma cirurgia. E eu recebi essa notícia aqui. E eu pedi a Jesus que quando eu estivesse recuperada, aí veio a pandemia, que eu pudesse estar aqui de novo, que eu tivesse. E Deus quis que fosse nessa festa da misericórdia. Cerca de 14 mil pessoas se juntaram a ela e aguardavam ansiosos no centro de evangelização para o Terço da Misericórdia. Poder olhar para cada sorriso, contemplar até mesmo as lágrimas de alegria de estar aqui, para mim tem sido uma gratidão muito grande a Deus, de poder celebrar. É festa da misericórdia, é festa para todos nós. 20 anos se passaram desde a primeira festa da misericórdia. A tradicional celebração durante a madrugada contou com uma multidão de fiéis que vivenciaram momentos de fé, penitência e um encontro pessoal com o Senhor, naquela que é a Casa da Misericórdia. O próprio Jesus disse ali a Santa Faustina, queria que nessa festa fosse a festa dos pecadores. Cada um pudesse se aproximar com confiança desse coração aberto, de onde jorrou sangue e água para a nossa salvação. Louvar, agradecer, interceder e entregar a Deus pedidos e angústias. Após a Santa Missa, os fiéis levaram para casa um pouco desta mística, através da bênção solene de Jesus Misericordioso. Para a Canção Nova, celebrar a festa da misericórdia é ter a certeza de caminhar segundo a vontade do próprio Deus. Jesus Misericordioso está todos os dias à frente da providência que acontece, da ajuda que todos nós recebemos através da Fundação João Paulo II, e temos que ser muito gratos mesmo a Deus e a todo o povo que está junto conosco. Durante todo o domingo, vários momentos marcaram a Festa da Misericórdia. Entre os fiéis estiveram autoridades que entregam a Deus a esperança de um país melhor.
tenho falado primeiro da alegria de poder visitar aqui Cachoeira Paulista hoje, aqui na Canção Nova, participar dessa celebração e também poder falar dos resultados obtidos até agora pelo um grande programa que a gente realizou, que é o programa do Vale Histórico, o Vale da Fé. Sempre que a gente tem a oportunidade aqui de estar na Canção Nova, é uma oportunidade de renovar a fé, de se reconectar com Deus, de encontrar as pessoas. Durante a homilia, o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Tiago Stanislau, exaltou a importância do momento pascal vivido pela Igreja e o dever de se perdoar. A paz esteja convosco, é isso que Jesus disse. E isso que nós podemos alcançar quando lançarmos o nosso olhar, o nosso coração nos braços do Pai. A missão de quem mergulhou no coração de Deus é levar a misericórdia do Senhor adiante. Foi realmente uma festa muito bonita, ainda mais depois de 2 anos sem poder participar presencialmente. E o Canção Nova Notícias está terminando. A seguir, você acompanha a adoração ao Santíssimo Sacramento e logo depois a transmissão da Santa Missa. Às 9 horas tem Buscar as Coisas do Alto e em seguida Revolução Jesus ao vivo. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.